nessa noite de quarta-feira, dia 20 de maio, quando nós nos reunimos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor, a Bíblia toda, versículo por versículo, na semana que vem. É um capítulo que traz muitos detalhes interessantes para nós, muitas lições para nós, então não podemos perder nenhum desses detalhes. Quero desde já agradecer a você que tirou esse tempo para estar conosco, que tirou esse tempo para entrar nessa live e para juntamente conosco estudar a palavra do Senhor. Nosso Deus, através do seu Espírito Santo, tem muito a nos ensinar nessa noite. Tenho certeza que nós vamos aprender muito juntos. E como é estudo bíblico, é importante que você participe, não só assistindo, como também mandando seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos, para que nós possamos aprender um com o outro. E assim o Espírito Santo vai falando conosco e juntos nós vamos aprendendo a palavra de Deus. Cristiane já vai dar os primeiros recadinhos de quem já chegou e logo em seguida nós vamos cantar, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Pastor, antes de dizer quem já chegou, vou dizer que o pessoal está dizendo que o som está baixo. Vamos ajeitar aí o som. Depois eu falo boa noite para os irmãos. Vamos ver agora se melhorou. Isso. Vamos aguardar um pouquinho para os irmãos nos retornarem, por favor, se o som já melhorou. Vou aumentar um pouquinho mais. Como está longe, hoje está mais longe, pode... Isso, dê um retorno por gentileza, se melhorou, se não está distorcendo, se está chegando nítido, para que nós possamos adequar aqui a nossa transmissão. Isso, hein? Já tivemos o retorno. Irmã Eloilda diz que melhorou. Obrigada, irmã Eloilda, pelo retorno. Obrigada, irmã Ivonete, por ter nos alertado que o som estava um pouco baixo. Muito obrigada, irmã Silvana, também. Já quero chegar dando boa noite a todos vocês. Obrigada, que Deus abençoe a família de cada um. Hoje, capítulo 17, do livro de Gênesis. Tem sido momentos de muito aprendizado, essas quartas-feiras, a gente estudando versículo por versículo. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e lê rapidamente, e esse estudo, versículo por versículo, ele auxilia muito a perceber certos detalhes. Lembrando que hoje a nossa dinâmica se o que está sendo falado, o que está sendo ministrado, já era do seu conhecimento, você vai dizer lembrei, porque é um assunto que vai trazer uma lembrança para você. Se é algo que você ainda nunca tinha ouvido, é novidade para você, aí você escreve, por favor, no chat novidade, tá bom? Então, boa noite, irmã Silvana, boa noite, Murilo, boa noite, irmão Marcos, obrigado pela presença de vocês também, boa noite, irmã Maura, irmão Edinho, Deus abençoe, já chegou dizendo a paz do Senhor Jesus. Também boa noite para a irmã Elma, para o irmão Pércio e também para a Beth. Beth, a roupa do Benício ainda ficou pequena. A Isabela pede para agradecer, muito obrigada pelo presente. E ele vai usar daqui a um tempo, ele ainda tem que engordar um pouquinho para crescer. Muito obrigada. Também está aqui, compartilhou a nossa live, o irmão Esron. Muito obrigada, irmão Esron, pelo esse apoio durante todo esse tempo de quarentena, desde março, O irmão sempre tem nos abençoado, ajudado as nossas lives. Também quero cumprimentar a irmã Ivonete, agora de uma maneira formal, Irmã Ivonete? Muito obrigada pela sua presença, pelo seu apoio, companhia. Boa noite para a Lalá. Boa noite para a irmã Beth. Se a Natália estiver aí, boa noite. E se o Railton estiver aí, boa noite para o Railton. Deus abençoe todos vocês. Irmã Eloilda, boa noite, irmã Eloilda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Já chegou o irmão Rainer. Boa noite, cheguei. Boa noite, irmão Rainer. Boa noite, Davi. Que saudade, Davi. Boa noite também para a irmã Alessandra. Já escreveu noite?
Boa noite, irmã Alessandra. Boa noite, Danilo. Família maravilhosa. Também está na nossa live a Maria Eduarda Mendes. Que nome de peso, né? Maria Eduarda Mendes. Nossa Duda queridíssima, super dócil. A gente gosta muito de você, Duda. Você, da Ana Vitória, da Cláudia, pessoas muito especiais. Não deixem de comentar, tá? O comentário de vocês é algo que eu sempre conto. Eu já fico esperando aqui quando o pastor faz perguntas, já fico esperando o comentário, tá? Também boa noite para Dona Alessi. Ei, Dona Alessi. Benção mãe, benção pai, benção vó. Boa noite, Osvaldo. Boa noite, Dona Alzira. Dona Alzira melhorou? Estava com infecçãozinha. Depois dá uma notícia aqui pra gente. Deus abençoe também para minha querida Zezé. Esteja abençoando aí. Dona Alessi diz, boa noite, na paz do Senhor, que Ele nos abençoe a todos. Amém. Amém. Vamos lá então, nós vamos cantar. Quem foi que falou essa semana que estava sentindo falta de cantor cristão? A irmã Beth. A irmã Beth. Então, irmã Beth manda e não pede, né? Ela pediu, nós vamos cantar. Exatamente. Nós vamos cantar. Eu agora vou tirar um pouquinho do volume aqui, porque me parece que agora ficou um pouquinho alto. Nós vamos cantar então o hino 377 do nosso cantor cristão. E eu quero convidar você a cantar aí na sua casa juntamente conosco. E se você estiver cantando, não se esqueça daquele detalhe, né? Dá aquele joinha, dá aquele coraçãozinho, para que todos saibam que você também está cantando e louvando ao Senhor. O Cristiano vai estar projetando para nós ali. E nós vamos louvar ao nosso Deus. 377 do nosso cantor cristão. Nas mãos do Senhor, apesar de estarmos aqui nesse mundo, já estamos nas mãos dele, aguardando até o dia final, quando Jesus voltará para nos buscar.
Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Logo após a oração, nós vamos assistir ao nosso Ibna News nessa semana, o Ibna News de domingo, que vale, claro, para a semana toda. As mamães que foram homenageadas no domingo vão poder ouvir de novo, ver de novo a homenagem que receberam, e nós vamos assim também ficar a par das notícias da Igreja Batista Nova Aliança dessa semana. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Teu Espírito Santo está conosco sempre e nós podemos descansar, confiar no Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia, até o dia final, até o dia de nos encontrarmos com o Senhor. Enquanto estamos aqui, o Senhor está nos guardando, está nos livrando, nos protegendo de todo o mal, e nós confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Queremos pedir nesse momento, Deus, uma bênção especial pela família do Teu servo, Teu filho, Pastor Júlio, que perdeu o seu irmão, ó Deus, no dia de ontem. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja consolando o Teu filho e todos os familiares nesse momento. Esteja, Pai, tocando em cada coração com o bálsamo do Senhor, para que eles possam ter forças vindas do Senhor para passar por esse momento difícil e continuar confiando no Senhor, sabendo que o Senhor considera preciosa para o Senhor a morte dos justos, a morte dos Teus filhos. Ó Pai, fique conosco no estudo de hoje, nos abençoe, nos faça, Pai, compreender a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso Ibna News de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ibna News de hoje. Se liga aí! Estamos em campanha de missões estaduais e nosso tema é Ser e Fazer Discípulos, e nossa divisa está em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A Igreja Batista Nova Aliança é uma igreja que tem o coração na obra missionária. Por isso, convidamos a cada irmão que se engaje com esmero nessa campanha, orando, participando e contribuindo a cada mês durante esses 4 meses, para que juntos com as demais igrejas batistas de Minas Gerais, possamos fazer discípulos em mais 300 cidades mineiras que ainda não tem alguém que lhes fale do amor de Jesus. A visão da Igreja Batista Nova Aliança é ser uma igreja alegre, acolhedora, cheia do Espírito Santo, que glorifica a Deus e busca viver a essência do Evangelho de Cristo. Nossa missão é impactar o mundo através da união e do amor, servindo, evangelizando, discipulando e transformando vidas. Entendemos que limitar ou restringir o acesso de quem quer que seja a quaisquer de uma das nossas reuniões vai de encontro aos nossos valores e fere gravemente os princípios bíblicos aos quais pregamos e defendemos. Por essa razão, o Conselho Ministerial da Ibna decidiu que nossos cultos e encontros, por enquanto, continuarão sendo realizados exclusivamente online, até que seja possível a participação de todos os membros da Ibna em um culto presencial. Até lá, participe das nossas lives, às quartas e quintas às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19h30. Instale o web da Igreja Batista Nova Aliança e tenha a Ibna na palma das suas mãos. Boletins, mensagens, cultos ao vivo, agenda, eventos, informações e muito mais. O novo web da Ibna já está disponível na Play Store e é totalmente gratuito. Pedimos aos irmãos que ainda não fizeram o recadastramento de 2020 que o façam assim que possível. Basta acessar o site da Ibna, www.ibnagv.com.br, clicar na aba Cadastro e preencher o formulário. Mesmo que você já tenha preenchido o formulário em papel no ano passado, é preciso que faça o recadastramento deste ano. E mesmo você que já tenha feito, mas teve alguma alteração, seja de endereço, número de telefone, e-mail ou qualquer outra coisa, você também deve preencher novamente o formulário em nosso site. Pais membros da igreja que têm filhos pequenos devem preencher para seus filhos também. Todas as informações da Ibna estão disponíveis semanalmente em nossos boletins. Palavra pastoral, aniversariante da semana, motivos de orações da semana, leitura devocional diária, famílias transformadas pela graça de Deus, que é a família alvo das orações da Ibna da semana.
número de telefones do WhatsApp do pastor da igreja, outros contatos e etc. Você pode acessar o boletim no site da igreja www.ibnagv.com.br ou diretamente no ícone da Ibna em seu celular. Todos os nossos encontros são transmitidos ao vivo pelo Facebook e na página da Ibna. Basta acessar a página no Facebook e também pelo nosso site www.ibnagv.com.br, na aba Mídia e depois na aba Cultos ao Vivo. Mas você também pode acessar as programações anteriores, cultos gravados, outras edições da Ibna News e outros vídeos em nosso canal do YouTube. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que, mesmo em tempos difíceis, têm se mantido fiéis à devolução de seus dízimos e entregas de ofertas. Por causa da fidelidade dos irmãos, a igreja tem podido honrar com seus compromissos e seguir realizando sua missão de impactar o mundo através da união e do amor, servindo, evangelizando, discipulando, transformando vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Rogamos que cada um permaneça assim, fiel à palavra de Deus, e que outros sejam despertados para as benesses da mordomia dos bens. A fidelidade nos dízimos abre as janelas do céu para que os nossos recursos sejam suficientes para vivermos abastadamente nessa terra. E as ofertas voluntárias, entregues com fé e alegria, fazem com que as bênçãos sejam derramadas em abundância em nossa vida. Você pode devolver os seus dízimos e contribuir com suas ofertas através de depósitos ou transferências bancárias. No Itaú, a agência 3041, conta corrente 27860, dígito 1. E também, pessoalmente, basta agendar com o tesoureiro pelo WhatsApp, DDD 33 98411 2349. Dia, horário, local para sua contribuição. Ao contribuir com depósito ou transferência, informe pelo WhatsApp o valor e a natureza do depósito, se é dízimo, se é oferta ou outra oferta específica. A partir de agora você vai ficar com o Momento Kids. Se liga aí! Todo domingo, na celebração da noite, temos o nosso Momento Kids, onde as crianças têm a oportunidade de recitarem um versículo. É uma oportunidade especial para que nossas crianças aprendam a memorizar a palavra de Deus. Se cada criança participar com um versículo diferente todo domingo, ao final de um ano, ela terá 52 versículos memorizados, que nunca mais sairão de suas mentes e corações. Vamos então ao Momento Kids de hoje. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. Salmo 18, versículo 1. Vós, meus amigos, Se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. Amigo melhor, Jesus é o amigo melhor. Jesus Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor te dá. Estudo da graça. Seis paradinhas, eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Não, Juju. Olha pra titia, Juju. De novo. E aqui termina o nosso Momento Kids de hoje. Para o próximo domingo, envie o vídeo de seu filho recitando um versículo para o WhatsApp 991479778.
até as 18 horas do sábado. E não se esqueça de gravar em ambiente bem iluminado, com o celular na horizontal e uma distância de 1 metro a 1,5 metros. Até semana que vem. Estamos no mês da família. O tema que estamos abordando durante o mês de maio é o resgate da família pela graça de Jesus. Nossa divisa encontra-se em Atos 16:31, que diz: Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Nesse mês, aproveite para se aproximar mais da sua família, se doar mais, participar mais. Podemos, por exemplo, aproveitar o tempo de isolamento social para desligar a TV e passar momentos agradáveis juntos, conversando e fazendo alguma atividade. E não custa lembrar, que tal voltarmos à prática do culto doméstico? Então, mesmo sem reuniões presenciais, cada família em sua casa, vamos juntos viver o mês do resgate da família pela graça de Jesus. E esse foi o Bíblia News de hoje. Até a próxima! Esse foi o nosso Ibna News dessa semana. Quero só fazer uma correção que a Cristiane me lembrou aqui. Eu falei que as mães seriam homenageadas, mas o Dia das Mães foi na semana anterior. É o resultado do isolamento social. A gente fica meio perdido na data. Aí que eu fui olhar que hoje é dia 20, né? Foi na semana passada. Então, apaga o que eu falei das mães aí, né? E vamos seguir em frente. Gente, esse minuto 15 me mata do coração, gente. É muita lindeza. Eu quero cumprimentar aqui, pastor, quem chegou na nossa live, já tem um tempinho. Agora que eu vou conseguir cumprimentar a Kelly. Boa noite, Kelly. A Júlia falou tão bonito o versículo. Deus abençoe, Júlia. E também o Gustavo, né? E o Fabrício. Deus abençoe essa família. A irmã Nilda também já está lá na Ivonete assistindo a nossa live. Boa noite, irmã Nilda. Deus abençoe. Fiquei tão feliz de saber que o irmão Jacinto foi abençoado grandemente agora nesse tempo que a gente pensa que está tudo dando errado, que é o tempo ruim, de falta de emprego e tudo, e Deus abriu uma porta preciosa para o irmão Jacinto. Nós temos que glorificar muito a Deus, né? Também está aqui na nossa live a menina que sorri com os olhos. Parley, Deus abençoe sua vida. Abençoe grandemente, estamos gostando muito do louvor, né? E sabemos como é desafiador esse seu ministério, mas você tem colocado sua vida nas mãos de Deus e tem sido uma bênção para todos nós, tá? Quero cumprimentar também o irmão Daniel, ótima participação aqui na live de quinta-feira passada, gostei muito do irmão Daniel, palavras sábias, né? Muito gratificante. E o nosso futuro pastor Edilson, você viu ali, pastor Edilson? No meu Minuto Kids, o Caleb tocava o violão e o teclado e cantava. Isso aí. Olha, futuro promissor. Também, Deus abençoe Caleb, boa noite. Ficou muito linda a sua participação, Caleb, pode cantar mais. Essa dupla aí, Cacá e Juju, vai longe, para a glória do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar a Ana Vitória, que já chegou aqui deixando boa noite e que Deus abençoe nossa live. Lembrando que a dinâmica de hoje é novidade ou lembrei. E vamos lá para o nosso estudo de hoje, então. Estamos em Gênesis, capítulo 17 e paramos na semana passada, terminando o versículo 8, conforme está aí na sua tela. Gênesis 17, versículo 8. Nós vamos ler o versículo 8. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, se você puder, né? Se você não trouxe a sua Bíblia ainda, você pode buscar a sua Bíblia, dá tempo de você buscar a sua Bíblia. Então, pegue lá e abra Gênesis 17, versículo 8. Se o som estiver dando algum probleminha, você, por gentileza, manda uma mensagenzinha para nós aqui. Eu acredito que agora esteja ok.
Gênesis 17:8. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus promete para Abrão, ou para Abraão, porque agora ele já acabou de mudar, né, o nome de Abrão para Abraão, que toda a terra em que ele peregrinou, toda a terra em que ele morou como forasteiro, em que ele passou como forasteiro durante esses 25 anos, onde que ele saiu, né, de Ur dos Caldeus e veio para a terra de Canaã, toda aquela terra ali, Deus está prometendo que ele receberia e a descendência dele receberia também em possessão perpétua. Nós estávamos falando sobre esse tema e aí vamos entrar no versículo 9. Diz assim, que é o nosso estudo de hoje: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. O pacto abraâmico, ele precisava de uma contrapartida, não no sentido de alguém ser a outra parte do pacto, não no sentido de Abraão, no caso, ser a outra parte do pacto, porque Deus fez o pacto em si mesmo, foi um pacto unilateral. Nós estudamos isso em lições anteriores. Mas Abraão, mesmo não sendo a outra parte, e é bom nós frisarmos isso, que Deus fez um pacto consigo mesmo, um pacto unilateral. Abraão não é a outra parte do pacto, ele não é a outra parte da aliança. O pacto ele é feito somente em Deus e com Deus mesmo. E Abraão, ele precisava entrar apenas com uma contrapartida, que era a obediência e a fidelidade. Deus faz o pacto consigo mesmo e inclui Abraão como beneficiário desse pacto. Mas para ser o beneficiário, ele precisaria entrar com obediência e fidelidade. O pacto estaria sempre diante dele, na sua mente e no seu coração. Para ele, as provisões espirituais do pacto abraâmico deveriam ter prioridade. Então, esse versículo 9 vai dizer isso para nós. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das tuas gerações. É perpetuamente, é para sempre. Abraão deveria ensinar os seus descendentes que deveriam prosseguir, perpetuar esse ensinamento, geração após geração, para que por todo sempre os descendentes de Abraão observassem esse pacto. Versículo 10. Esta é a minha aliança. Aí mais uma prova que Deus que ele fez aliança consigo mesmo. Abraão deveria guardar como um beneficiário, mas não como a outra parte. Não era aliança entre Deus e Abraão, era aliança de Deus consigo mesmo, para que Abraão guardasse os termos dessa aliança. Aí sim, os termos eram entre Deus e Abraão, ou seja, Deus fala e Abraão obedece, mas o pacto de Deus é consigo mesmo. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncisão, acredito que todos os irmãos saibam. Aqueles que não souberem vão saber agora. A circuncisão é uma intervenção cirúrgica no órgão genital masculino, onde é feito um corte em círculo, que retira a pele do prepúcio. Isso é a circuncisão. E essa cirurgia passaria, a partir daquele momento, ser usada como sinal da aliança com Deus. Quando nós nos casamos, por exemplo,
nós colocamos um anel, uma aliança no dedo da mão esquerda. Esse é o símbolo da nossa aliança, do nosso casamento. O símbolo da aliança de Abraão, o símbolo da aliança que Deus fez, o símbolo de que Abraão entrou na aliança, foi inserido nessa aliança e que ele iria obedecer, ele queria ser o beneficiário dessa aliança, seria a circuncisão. Todo homem, por razões óbvias, todo homem deveria passar por essa cirurgia, desde o mais novo até o mais velho, escravo, filhos, nascidos no povo, os agregados, todos deveriam, sem exceção, passar por essa cirurgia. Versículo 11 diz assim: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. A circuncisão passou a ser obrigatória, como um sinal da aliança, a partir de Abraão. Depois de Abraão, os israelitas, quando Israel já estava formado, se eles se recusassem a fazer a circuncisão, a passar por essa cirurgia, eles seriam cortados do meio do povo, ou seja, eles seriam banidos da nação de Israel. Eles não poderiam viver dentro das fronteiras de Israel. Eles seriam expulsos. E mais tarde passou a ser mais sério ainda. Por quê? Porque aqueles homens que não se sujeitassem à circuncisão estavam em pecado de rebeldia, de desobediência a Deus. Por isso essa operação, essa cirurgia passou a ser um emblema de separação pessoal e distinção entre aqueles que pertenciam e aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Versículo 12: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, e qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Depois, quando Israel foi formado, 400 e tantos anos depois, que Deus dá a lei, cria a legislação levítica, essa lei vai considerar que o recém-nascido ele é impuro até o 8º dia. No 8º dia é o dia da purificação do recém-nascido. Então, Deus já sabia disso, já antecipou, ou seja, no dia da purificação, simbolicamente falando, também era o dia da circuncisão, de firmar o compromisso com a aliança de Deus. E por que, antes de nós seguirmos, por que a circuncisão? Por que essa cirurgia? Porque, primeiro, por questões sanitárias, é uma cirurgia que evita muitas infecções, evita muitos problemas, facilita a higienização, ou seja, ela, humanamente falando, ela é algo de asseio, é algo de limpeza, é algo de pureza. Então, por isso a circuncisão, por isso a cirurgia, essa cirurgia no órgão genital masculino, simbolizando também a purificação, a pureza, da aliança e a pureza de coração, a pureza do pacto. Pureza de coração, lá na frente a Bíblia vai dizer assim que é preciso circuncidar o coração, ou seja, para que o pacto com Deus seja um pacto realmente de pureza, um pacto correto, que o ser humano busque a santificação, que ele busque essa correção diante de Deus. Aí o que acontece? A criança agora cerimonialmente purificada, ele era separado. Depois do 8º dia, a criança era circuncidada no 8º dia, e a partir daquele momento ele era separado para a fé e para Deus, através desse ato. Isso foi um ato que Deus estabeleceu para
o povo de Israel, para Abraão e sua descendência para sempre. Para o povo descendente de Abraão. E aqui nós estamos falando primeiramente de descendência física. Até porque a circuncisão é uma intervenção cirúrgica física. Então nós estamos falando de descendente de sangue, descendentes mesmo de Abraão. Pastor, sou brasileiro, preciso fazer circuncisão? É claro que não. Pode fazer sim, por vários motivos, talvez por indicação médica, por necessidade, mas não por motivos religiosos, de forma alguma. A circuncisão ela era exclusiva, eu digo era porque Jesus já veio, né? Era exclusiva para os descendentes físicos de Abraão. Aí, algumas pessoas, por não entenderem isso e por entenderem que o bebê de 8º dia de vida, ele precisava, por lei e por ordem de Deus, que transcende a lei, ser circuncidado, e essas pessoas entendendo que o batismo hoje ele substitui o rito da circuncisão, o que é verdade. Quando chegar nessa época nós vamos estudar a fundo sobre isso, vai se defender com isso então o batismo de recém-nascidos, tentando associar como o bebê de 8 dias era circuncidado, então, e o batismo substitui a circuncisão, então é preciso batizar recém-nascidos. Essa associação pode até parecer lógica no início, mas se nós fizermos um simples exame crítico, nós vamos perceber que ela cai por terra. Num confronto com a palavra de Deus, então, ela vai cair mais ainda. Um exame crítico, só um exemplo, para nós não nos alongarmos nesse tema, até porque não é o nosso objetivo aqui. Não poderiam ser batizadas as meninas recém-nascidas, porque só os meninos eram circuncidados. Então, se fôssemos seguir a associação, só por isso, já cairia por terra o batismo infantil. Mas isso é tema para um outro estudo, né? Fato é que nós não podemos, não há argumento bíblico para associar a circuncisão da criança com 8 dias de vida com o batismo infantil. São duas coisas totalmente distintas. Versículo 13. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, não deixe de postar aí. A Cristiane daqui a pouquinho vai trazer para nós os comentários que estiverem sendo aí postados no Facebook. Com efeito, versículo 13, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Deus, mais uma vez, afirmando que a aliança é dele. E a aliança dele vai estar sendo marcada na carne. Mais uma prova de que é físico, é descendente físico de Abraão, perpetuamente. Tanto que os judeus até hoje praticam a circuncisão. O versículo 13 ele só vai repetir, para efeitos de ênfase, os requisitos que já vinham sendo mencionados no versículo anterior. Toda a família, todos os do sexo masculino, sem distinção, não tinha desculpa, esse aqui não, todos, absolutamente todos precisariam ter a marca da aliança, ou seja, o corte, a circuncisão. Todos deveriam, e aqui a gente vê uma união e uma santificação simbólica, na esperança de que cada um seria leal à fé dos hebreus, criando assim uma unidade espiritual equivalente à unidade simbólica. O sentido seria esse, de que cada um, não só os nascidos, mas também os estrangeiros que moram, mas também os que eram escravos, mas também os que eram servos, mesmo que foram comprados, mesmo os que foram nascidos, todos. Então isso faria com que a fé dos hebreus se tornasse algo, uma união, e não uma religião. Seria uma fé única, todos depositando a sua fé num único Deus. Esse era o objetivo. Deus não tinha o objetivo de criar uma religião chamada judaísmo. Deus não criou nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma religião.
Deus quer relacionamento. Religião são ritos, são dogmas. Religião são regras. Jesus não quer saber de ritos e de regras. Ele quer saber de corações derramados no seu altar, de corações entregues, de relacionamento. Deus quer ser o nosso Pai. Ele quer nos adotar como filhos, Ele quer nos chamar de filhos, quer que sejamos filhos de fato, nos relacionemos com Ele como filhos, e não como um chefe de uma religião que tem os seus seguidores ritualísticos. Não é isso que Deus planejou para nós. Versículo 14: o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Ninguém poderia morar no território do povo hebreu, do povo de Abraão, dos descendentes de Abraão, se não fosse circuncidado. Ninguém. Todos os cidadãos que fossem permanecer residentes, mesmo que fossem embora depois, mas que viessem morar por um tempo, nascidos ali ou estrangeiros, tinham que ser circuncidados, ou seriam cortados, banidos, enviados para o exílio, ou para alguma nação pagã, ou alguma coisa assim. Qual que é a lição moral disso tudo? Dessa ênfase que Deus dá à circuncisão, e Ele manda Abraão prestar muita atenção na circuncisão. Qual é a lição moral? A santificação é indispensável para a espiritualidade. Não pode haver transformação metafísica. O que é metafísica, pastor? Metafísica é aquele que ultrapassa a nossa natureza, ultrapassa a física que conhecemos, que passa do natural para o sobrenatural. Não pode haver transformação metafísica ou transformação sobrenatural, segundo a imagem de Cristo, sem a santificação. Trata-se de um sine qua non. O que é um sine qua non? É um requisito indispensável. É algo que não pode sair de forma alguma, que tem que estar presente. Trata-se de algo que tem que estar presente no desenvolvimento espiritual. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Continuando, vai mandando seus recadinhos. O Cristiano está de olho ali no celular. E daqui a pouquinho ela vai estar passando para nós aqui os seus comentários. Em tempos posteriores, chegou-se a pensar que um menino que não tivesse sido circuncidado, ele ficaria sem a salvação eterna. Só que essa ideia não foi nos dias de Abraão. Só muitos anos depois que a noção dos hebreus de salvação da alma se tornou clara. Mas dentro da era cristã, essa ideia foi absorvida por algumas denominações cristãs, né? E é uma noção equivocada, mas que foi absorvida sem respaldo bíblico, que vai dizer o quê? Que se a criança, o bebê, o recém-nascido não for batizado e vier a morrer, ele não vai para o inferno porque ele não tem pecado. Mas ele também não vai para o céu porque ele não foi batizado. Então ele vai para um limbo, para um lugar que não é nada, que não é céu, não é inferno, não é terra. É um limbo, um lugar sem física, um lugar, um espaço inexistente, né? E ao passo de que um adulto não batizado irá para o inferno. Essa ideia, ela inclusive algumas denominações cristãs hoje adotam essa ideia, né? E exigem o batismo da criança. Porém, essa ideia, esse entendimento não encontra nenhum respaldo na palavra de Deus. O recém-nascido que vier a falecer, por qualquer razão, ele está com certeza nos braços do Pai e viverá eternamente nos braços do Senhor. A Bíblia nos garante isso. Castigos temporais, né? Além dos castigos espirituais, que o povo passou a entender que quem não fosse circuncidado não teria salvação eterna, o homem que se negligenciasse, ou seja, ficou com dó do recém-nascido,
É bem comum isso. Imagine você, o seu nenenzinho recém-nascido de 8 dias, naquela época que não havia anestesia, um corte no órgão genital, sem anestesia para um recém-nascido, era quase que sanguinário isso, se nós fôssemos pensar, né? Não existia hospital, não existia médico, não existia bisturi, era na faca de pedra, aquela coisa, né? Bem primitiva, e algum pai poderia se negar. Seria até compreensível que algum pai se negasse a praticar esse rito. Só que o que aconteceria com ele? Ele seria castigado por Deus, e não só banido, como pensava a mentalidade judaica. Ele seria banido do povo, do lugar onde ele estava, da terra, não poderia viver ali mais, mas ele também seria castigado por Deus com muitas coisas, com muitas pragas que poderiam vir sobre a sua vida. Por exemplo, ficaria sem filhos, sofreria morte prematura e um acidente, seria acometido de alguma doença, ele receberia punições em vida, pragas na sua vida, desgraças cairiam sobre ele. Isso não é o que a Bíblia diz, isso é o que o entendimento judeu começou a difundir. A partir da ordem de Deus começou-se a entender isso. E essa punição, ela, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais severa. O povo judeu vai entendendo que cada vez mais essa punição é mais dura, cada vez mais rígida, cada vez mais firme, a ponto do culpado ficar queimando no inferno por não ter circuncidado um filho, por exemplo. Então, você pode ver que no versículo que nós lemos, pelo menos aqui, nada disso foi dito. Só foi dito que o incircunciso, que não foi circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Ou seja, banido. Eliminar aqui não é no sentido de matar, é no sentido de retirar do meio do povo, no sentido de banir. Lá na frente, quando Deus deu a lei, talvez isso aqui vai ter um outro entendimento, mas aqui nós estamos falando da primeira ordem que Deus dá a Abraão a respeito da circuncisão. Versículo 15, disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Que bênção, eu não aguento mais também chamar a Sara de Sarai. Sarai significa minha princesa, ou significa principesca, que é algo relacionado ao principado, uma pessoa que de alguma forma estava relacionada ao principado. E Sara quer dizer princesa no sentido de realeza mesmo. Então, minha princesa é quando você chama uma pessoa que você tem um carinho por ela, uma esposa, uma filha, por exemplo, que você tem muito carinho por ela, mas ela não é princesa de verdade, é minha princesa. Ou, no caso de principesca, ou seja, é algo relacionado ao principado, ela não era princesa de fato, como Sarai. Esse nome não dizia que ela era uma princesa de fato, ela não era princesa de fato. Ela poderia ser considerada princesa por alguns, poderia ter status de princesa, ou poderia ser vista como uma princesa por N razões, mas ela não era uma princesa de fato. Mas quando o seu nome é mudado para Sara, Sara quer dizer princesa literalmente, ou seja, a filha do rei, aquela da realeza. Sara tornou-se uma princesa absoluta. Por quê? Porque toda a linhagem real de Israel descende de Sara. E de Sara descende, inclusive, o rei dos reis, que se chama Jesus. Abraão também foi, a partir dele também, a partir de Isaac. Mas Abraão tinha aí, nessa época aqui, um filho de 13 anos chamado Ismael, que não era filho de Sara. Então, algumas nações que teriam reis e rainhas não eram descendência de Sara, não eram descendência da princesa. A princesa deixou uma descendência que foi uma linhagem direta até Jesus. Então essa é a razão do nome de Sarai,
ter sido mudado para Sara. Essa mudança de nome, ela não significou somente que a Sara tinha sido admitida no pacto abraâmico, mas significava que ela passou a ser um personagem muito importante no cumprimento do pacto. Através dela, o pacto foi cumprido. Cristiane, você está um pouquinho longe, mas fala pra gente, ela está vindo ali, né? Peguei ela de surpresa. Fala pra gente aí se tem algum recadinho, se tem alguém já comentando alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida. Tem sim, pastor. Eu como não está aparecendo, gente, eu corri para debaixo da coberta, fui lá no sofá. Ai, gente, o frio está passando lá longe, eu já estou sentindo aqui. Então, vamos lá. Primeiro, dar boa noite, né, para nossa maravilhosa, estava sentindo falta dela, mas já chegou brilhando aqui no nosso grupo, a Lucinha. Deus abençoe a irmã Lucinha, Deus abençoe o irmão Maurício. E quem mais está assistindo aí, Lucinho? O Thiago tá, Gita, o Heitor. Também quero agradecer o Jalbert. Boa noite, Jalbert. Obrigado por compartilhar a nossa live. Teve um lembrei e uma novidade nos comentários. E a Ana Vitória pergunta: circuncidar um bebê nos dias de hoje é errado? Eu penso que se houver uma indicação médica, é absolutamente correto. Mas o único motivo para se circuncidar um bebê recém-nascido hoje é uma indicação médica, por alguma razão física. Por razões religiosas, por razões espirituais, absolutamente desnecessário, absolutamente, eu diria até errado. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus veio, cumpriu a lei, a circuncisão física foi substituída pelo batismo. E nós entendemos que o batismo ele só deve ser ministrado a pessoas que creram em Jesus e receberam Jesus como Salvador e Senhor. O bebê não tem condições de fazer isso. Mesmo que houvesse uma associação da circuncisão ao batismo, não seria correto. Então, a circuncisão hoje de um bebê sem indicação médica por motivos religiosos, ela seria uma volta ao tempo da lei, né? E uma volta ao tempo da lei é um problema seríssimo, porque a Bíblia diz que aquele que quer cumprir a lei, mas tropeça num só ponto da lei, é culpado de toda a lei. Jesus veio provar para nós que nós não temos capacidade sozinhos de cumprir a lei, é só Ele em nós é que cumpre a lei através de nós. Então, de qualquer maneira, seria algo equivocado. Os judeus ainda fazem, né, a circuncisão nas crianças, né, de 8 anos, eles ainda fazem isso, eles mantêm a tradição abraâmica, né? De certa maneira, isso mostra a fidelidade de Deus nessa época. E quantos anos tem que Deus deu essa ordem e ainda se lembra de Abraão até hoje, né? O povo judeu, na verdade, eles foram rebeldes tantos anos, tanto tempo, tantas vezes, que eles chegaram num ponto de não ser rebeldes mais. Então, eles apanharam tanto que hoje eles falaram: a gente não vai apanhar mais. Só que eles exageraram por outro lado. Agora eles não reconhecem nem o Messias de verdade, né? Eles estão esperando ainda o Messias. O Messias já veio, eles continuam esperando alguém que já veio. Por isso eles continuam praticando a circuncisão, porque eles não creem em Jesus. No momento que eles entenderem que Jesus já veio, que a salvação já veio, imediatamente não há mais necessidade de circuncisão também, nem mesmo para eles. Ok, Ana Vitória já respondeu, falou: obrigada, compreendi, dúvida retirada com sucesso. Que bom, né? Gostei. Boa noite. A Lucinha está falando que o Thiago tá. Então, boa noite, Thiago, Gi, Heitor. Deus abençoe essa família linda. Muito bem, seguindo para o versículo 16, eu acredito que não vai dar tempo de fazer tudo que nós planejamos hoje. Qualquer coisa a gente deixa para semana que vem. Peraí, antes de você prosseguir, deixa eu falar um oi para Regina, que também está aqui, gente. Boa noite, Regina. Boa noite, Sr. Rafael. Boa noite, José Henrique, Tiago. Que Deus abençoe. Eu ia falar assim, se a Hebe estiver aí, boa noite para a Hebe também. Deus abençoe vocês. Amém. Versículo 16. Abençoá-la-ei, e dela darei um filho.
e dela te darei, um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Abençoá-la-ei. Deus está dizendo para Abraão o seguinte: para de chamar sua mulher de minha princesa, porque agora ela vai ser princesa de verdade. Agora ela vai chamar Sara, e eu vou abençoar Sara, e ela, olha que interessante, Deus não fala que ela será mãe de nações, ela se tornará nações. O versículo diz isso. Então Deus está dizendo o quê? Que vai tornar Sara fértil. Se você voltar lá em Gênesis 11:30, quando ela ficou sendo a esposa do faraó, Deus a tornou estéril. Talvez até por um propósito, para que ela não engravidasse do faraó. A Bíblia não diz isso, mas nós podemos pensar dessa maneira. Agora, a que era estéril, Deus vai abrir o ventre para que ela seja mãe e dê a Abraão um filho ansiosamente esperado. Um filho que ele esperava por 25 anos. Já tinha 25 anos que ele tinha saído de Ur dos Caldeus. Era muito tempo esperando esse filho. Aí, nós vamos continuando aqui. Paulo comparou Sara com a futura Jerusalém celestial, a mãe dos descendentes espirituais de Abraão. Nós vamos ler esse versículo lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 22. Gálatas, capítulo 2, versículo 22. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Gálatas 4, 22. Estou vendo que 2 não tem 22. Gálatas 4, 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Aí ele vai falar no versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, ou seja, uma referência a Sara, a qual é nossa mãe. Então Paulo faz essa alusão, Ou seja, todas as mulheres fiéis, elas são espiritualmente chamadas filhas de Sara, filhos no sentido de descendência, não no sentido de obediência, ok? No sentido de descendência. Ela se tornará nações, reis e povos procederão dela. Israel, com suas 12 tribos, os descendentes de Esaú, que também são descendentes de Sara. Esaú é filho de Isaac, junto com Jacó. E os descendentes espirituais de Abraão, recolhidos entre todas as nações. Da princesa, que agora é princesa de fato, descenderiam quem? Príncipes, princesas e reis. A linhagem real até Jesus, o Rei dos Reis. E aí nós vamos entrar, para terminar hoje, nós vamos parar nesse tema, no versículo 17, que vai dizer assim: então se prostrou, olha como é que fica bonito o começo do versículo. Então se prostrou Abraão, rosto em terra. Se tivesse parado aqui, estava ótimo. Eu falei com o Cristiano hoje que eu não aguento mais mostrar os defeitos de Abraão. Toda semana tem defeito de Abraão para mostrar. Mas por outro lado eu fico feliz, não porque ele tinha defeitos, mas por saber que ele era um homem como qualquer um de nós. Ele não era um homem especial, com uma santidade superior. Não, toda hora ele está caindo, toda hora ele está pecando, toda hora ele está metendo os pés pelas mãos. Hoje vamos ter que falar do defeito dele de novo, Cristiano, mais uma vez. Está aqui no versículo 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra. Até aqui estava ótimo, mas o texto continua dizendo: e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Olha só, Abraão aqui agora não se prostra para adorar, como lá em outras ocasiões, Gênesis 17:3, por exemplo, quando ele se prostrou o rosto em terra em sinal de adoração. Não. A ideia que esse texto traz no original é que ele começou a rir daquilo que Deus havia acabado de dizer, e ele riu tanto que ele, já um homem já velho, ele não conseguiu se manter de pé, ele caiu rindo de joelhos, ele caiu o rosto em terra rindo, como se aquilo fosse algo absurdo que ele estivesse ouvindo. A ideia do original é essa. Ele não disse o que ele pensou,
mas provavelmente ele deve ter pensado: isso é ridículo. Isso é ridículo. Como que eu? E aí ele começa a dizer: como que eu, com 100 anos, e a Sara, minha mulher, com 90 anos, vamos ter um filho a essa altura da vida? E ele começa a rir por causa da sua incredulidade. Abraão incrédulo em alguns momentos? Sim, a Bíblia está nos dizendo isso. Os intérpretes, os teólogos, eles veem exatamente isso aqui, um lapso de fé. Por que um lapso de fé? O pacto já havia sido confirmado quantas vezes? Deus já havia falado com Abraão quantas vezes? Muitas e muitas experiências sobrenaturais nós já estudamos aqui, coisas que outros homens jamais tiveram de proximidade, de experiência metafísica com o Senhor. Abraão teve. Ele já havia sido informado que o Eliezer era servo e continuaria sendo servo, não seria herdeiro, que um filho dele iria herdar, e aí ele continua com a ideia firme de que o filho que vai perpetuar sua descendência é o Ismael. E aí quando Deus diz que Sara vai ter um filho, ele começa a rir, porque na mente dele já está tudo certo. O Ismael já tem 13 anos, daqui a pouco ele é adulto, daqui a pouco ele arranja uma esposa para ele vai me dar netos e o plano de Deus está cumprido. Abraão mais uma vez traçou na cabeça dele tudo que ia acontecer e esqueceu que é Deus que está no controle, é Deus que comanda. Então Abraão mais uma vez não confiou em Deus, e ele tinha motivos de sobra para confiar. Agora, nem por isso Abraão merece ser tido como um crente ruim, uma pessoa, não deve ser julgado por isso, porque nós, eu e você, muitas vezes duvidamos bem mais do que ele. E a mesma misericórdia que Deus teve para com ele é a misericórdia que ele tem para conosco. Mas isso não muda o fato de que Abraão mais uma vez aqui foi incrédulo. Talvez alguns querem defender e falam assim: talvez Abraão não tivesse entendido que o seu herdeiro seria o filho de Sara, mas ele entendeu sim, ele entendeu, ele era inteligente, e agora, por causa disso, sem rodeios foi dito para ele: olha, vai ser um filho seu com Sara. E agora, tudo que ele já tinha imaginado, isso aí já ultrapassava qualquer almejo, qualquer pensamento futuro de Abraão. Ele não imaginava mais tendo um filho com a sua esposa. Mas aí nós temos que pensar o seguinte: quando Deus está presente, qualquer coisa pode acontecer. Às vezes nós ficamos surpreendidos porque Deus começa a agir e a gente quer continuar o caminho que Deus começou a nos colocar nele. E quando a gente vê que as coisas começam a se ajeitar, Abraão viu que as coisas começavam a se ajeitar. Ele já tinha um filho de 13 anos, tinha conseguido provavelmente a paz ali no seu lar, porque a Bíblia não relata mais problemas entre Sara e Agar, Então já estava pacificada a coisa, já estava conformado. O filho era considerado de Sara, porque o filho da escrava era considerado como sendo da esposa. Então, pelos costumes da época, ele diria que é o meu filho com Sara, porque na verdade ele era considerado assim. Então ele viu que as coisas estavam se ajeitando e ele planejou o restante do caminho. É muito perigoso nós fazermos isso. Às vezes Deus começa a intervir na nossa vida, intervir no nosso problema, na nossa luta, e Ele começa a ajeitar as coisas, e quando a gente sente aquele alívio, aquela nova esperança, aquele renovo, por saber que as coisas estão se ajeitando, a gente deixa de ouvir Deus e continua por conta própria trilhando o caminho. É muito perigoso, é preciso deixar Deus conduzir. Ele sabe conduzir, nós não sabemos. É preciso voltar o nosso sentimento, nosso pensamento o tempo todo para as nossas situações e lembrar que Deus precisa ser entronizado no nosso coração. Ele precisa ser o nosso rei em todos os momentos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos
ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aí, no versículo 17, Abraão pergunta: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Perguntou rindo, talvez dando até gargalhadas. Dará à luz Sara com 90 anos? Aqui Abraão menciona sua grande, alguma coisa que eu não sei o que ficou faltando ali, né? Mas a sua grande incredulidade, na verdade. Aqui Abraão demonstra que ele já tinha planos e que ele, na cabeça dele, não precisava mais da intervenção de Deus, que Deus já tinha intervido, Deus já tinha feito a parte sobrenatural, Deus já tinha resolvido tudo e que agora era só continuar, que ele podia ir sozinho. E agora ele cai por terra, rindo devido à sua incredulidade. Quantas vezes nós demonstramos incredulidade diante do agir do nosso Deus? É preciso vigiar muito, é preciso vigiar o tempo todo para que nós não sejamos incrédulos. E aí, no versículo 18, disse Abraão, agora acabou na crise de riso, Abraão, imagina, dá aquela respirada, né? E ele faz uma oração: tomara que viva Ismael diante de ti. Ou seja, ele quer ir pelo caminho fácil de novo. Já tenho um filho de 13 anos, eu já estou com 100 anos, vou ter que criar um menino, mesmo que esse absurdo, esse é o sentimento de Abraão, meus irmãos, mesmo que esse absurdo que esse anjo está falando, e o anjo era Deus, que esse anjo está falando comigo, pudesse acontecer, mesmo que esse absurdo pudesse acontecer, eu com 100 anos e Sara com 90 anos temos um filho, para que todo esse trabalho? Para que criar um nenenzinho de novo? Eu já sou homem velho, eu já era para ser bisavô, eu vou ser pai outra vez. Todo aquele trabalho de criança, de recém-nascido, né? Aquela coisa toda, aquele cuidado todo, já na minha idade, se eu já tenho um filho de 13 anos de idade, que já não me dá esse trabalho, mas já está me ajudando para o trabalho de casa, já está se formando, daqui a pouco é um adulto, né? Só que Deus tinha um plano maior, e isso não passou pela cabeça de Abraão. Deus sempre tem um plano maior do que as nossas soluções. Então precisamos pensar e não agir por nossa conta, não querer pegar o caminho mais fácil. O caminho mais fácil normalmente não chega no destino. O caminho mais fácil, ele é mais fácil no começo, mas o fim dele é terrível. Há caminho que ao homem parece direito, parece bom, mas qual que é o fim? Precisamos pensar que o caminho do Senhor é o melhor caminho para nós. Abraão mais uma vez quer facilitar as coisas. Precisamos deixar Deus agir na nossa vida e não querer facilitar nada. Cristiane, quer falar? Só um minuto. Não tem nenhum comentário. Só para a gente fechar, né? Abraão não esperava um milagre. Ele não fixou os olhos nas estrelas. Ele não confiou que Deus faria ainda mais maravilhas. Né? Isaac, apesar de não ser o mais velho filho de Abraão, seria o primogênito por meio de Sara, e nisso residia o plano divino. Nós vamos parar por aqui, porque o nosso horário já está avançado, e na semana que vem nós vamos continuar ainda no versículo 18. Cristiane vai falar e logo em seguida nós vamos encerrar com uma oração. Isso, só cumprimentar todos os irmãos, né? Os irmãos dizendo amém. Chegou aqui agora a irmã Neuza Nunes. Deus abençoe, irmã Neuza aí de Vitória. Obrigada pela sua companhia, a sua parceria. Irmãos, quanta coisa a gente pode aplicar na nossa vida através desse estudo, né? Segunda-feira foi aniversário da minha mãe, eu tive a oportunidade de dizer para ela:
ela fez 60 anos, e dizer para ela que o tempo de Deus para tudo, ele é muito perfeito. Às vezes, quando a pessoa faz 60 ou faz 70, ele pensa que já fez tudo o que tinha que fazer. Mas é importante, em qualquer idade, perguntar qual é o plano de Deus, qual o propósito de Deus na minha vida, e servir ao Senhor, estar atenta à palavra do Senhor, orientação do Senhor, porque Deus tinha propósito na vida de Abraão com 100 anos, e Deus tem propósito na vida dos seus, independente da idade. Outra coisa que a gente precisa pensar muito, que dentro do versículo que o pastor leu, que quando Deus muda o nome de Sara, diz: Sara será mãe de nação. Então, quando se fala de aborto, se fala de legalização de aborto, fala-se de abortar nações, né? Então, dentro da sua... eu não tenho só 2 filhas, eu tenho 2 nações, né? A Isabela já está aí multiplicando e a descendência multiplicará. Então, a gente percebe, né, as nossas crianças tão bonitas, a no Minuto Kids, a Júlia, a Eduarda, a Alicia e o Rafael, o Guilherme também sempre aparece, o José Henrique, né? O Lourenço falou tão bonito, tão animado, o Caleb, a Júlia, todas as crianças, né, que a gente percebe ali no Minuto Kids, elas são nações. É muito importante ensinar a palavra do Senhor, muito importante que os pais tenham esse cuidado e esse amor com as crianças, né? Nós somos nações e devemos cuidar dessa multiplicação. Quero dar boa noite a todos. A irmã Maura comenta que está com saudade, né? E a irmã Silvana deseja uma noite de paz para os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. A nossa Aline Barros, estou vendo ela aqui agora. Deus abençoe, irmã Sabrina. Um grande abraço para todos, para o Douglas, para o Fernandinho e para o Rafael e para a Alicia, que fica um espetáculo na filmagem. Vamos orar então? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado pelo ensinamento que veio da parte do Senhor. Muito obrigado pelos esclarecimentos que o Teu Espírito Santo nos dá, ó Pai, sobre os detalhes da Tua Palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque nós podemos receber do Senhor lições aplicáveis aos nossos dias, à nossa vida, em cima desses textos, ó Pai, que o Senhor nos permite estudar. Obrigado, ó Pai, porque não só recebemos essas lições, como também o Senhor opera em nós, ó Pai, tudo aquilo que é necessário para que possamos internalizar, ó Pai, e trazer tudo isso para a nossa vida. O Senhor opera em nós, Deus, do tanto querer como realizar, ó Pai, e a Tua Palavra se cumpre em nós, não por nosso mérito, mas porque o Senhor opera isso em nós. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça para conosco. Abençoe cada família, cada vida, ó Pai, que esteja conosco nessa noite, completando, Deus, em cada coração essas lições, dando uma noite, ó Pai, especial de descanso, um restante de semana abençoado na Tua presença. Lembro, ó Pai, nesse momento do Teu filho, Pai, irmão Adilson Abrantes, cuja família, Pai, é alvo das nossas orações nessa semana. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe o Teu servo, sua esposa, seus filhos, cuide daquela casa, ó Pai, continue derramando a Tua graça, a Tua bênção, continue sustentando, guardando, ó Pai, livrando de todo mal, dando saúde, dando prosperidade, em nome de Jesus. Fique conosco, nos abençoe, nós oramos agradecidos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Amanhã, às 8 horas da noite, temos o nosso pequeno grupo, PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. Esperamos você, se Deus quiser. Tenham todos uma boa noite na presença do Senhor.